Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora sempre abençoe e interceda por você. Amados, nós vamos hoje fazer aquele vídeo que foi prometido. Hoje eu vou falar um pouquinho, sobre as 12 tribos de Israel, sobre o Antigo Testamento, sobre a referência entre José, pai de Jesus, e a referência entre ele e José também do Antigo Testamento, né, o José filho de Jacó. E não sei se você já ouviu falar disso, né, mas por que não tem a tribo de José? Já parou para perguntar isso? Por que nós não vemos, essa tribo, sendo que José foi tão importante biblicamente falando? O que aconteceu? Por que tinha um filho chamado Ruben, mas Ruben também não tem essa tribo? Ele, não tem uma tribo de Ruben. O que aconteceu lá no Antigo Testamento? E é isso que nós vamos hoje tratar aqui. Amém? E tudo isso apontando para Jesus, para o Novo Testamento e para a nossa igreja hoje. Então fica nesse vídeo que você não vai se arrepender. Amém? Amados, vamos lá, vamos ao ponto para a gente tentar fazer esse vídeo, ser breve, instrutivo, e também que você consiga compreender todas as coisas, amém? Nós já vamos começar hoje tratando, sobre Gênesis 48. Por quê? Gênesis 48 é o momento em que Jacó ele vai pedir, para que José traga os seus dois filhos. E isso acontece no fim da sua vida. Ele sente que vai morrer, então ele faz duas coisas. Ele pede para José trazer seus dois filhos até ele, e ele pede também para que todos os seus outros filhos venham, porque ele está prestes a morrer, ele quer revelar coisas aos seus filhos antes de morrer. Este momento, Jacó já tinha vivido 17 anos lá no Egito. Então ele já tinha voltado, voltado de Canaã para o Egito, vindo de Canaã para o Egito, e morado com José no Egito durante 17 anos. E ali, à beira da morte, José leva para ele os dois filhos, Efraim e Manassés. Na verdade, na ordem correta, Manassés e Efraim, porque Manassés é o filho primogênito, é o mais velho. E ele vai posicionar Manassés, à direita do seu pai, Jacó, e à esquerda do seu pai, Jacó, Efraim, para que ele dê a eles, uma bênção de avô. Pelo menos ele esperava isso, que ele pedisse, a bênção de Deus para aqueles dois netos. Mas o que ele vai fazer, é algo surpreendente. Nós vamos ver que ele vai pedir para José, naquele momento, quando você lê o capítulo 48, ele vai pedir ali no versículos 10 em diante, ele vai pedir que José dê a ele esses dois filhos, que ele vai assumir como filhos dele. E que os próximos filhos de José depois, de Efraim, é que serão filhos de José. Então ele adota formalmente esses filhos, no momento em que ele dá a eles a bênção de filho. E ele faz algo surpreendente. Como estava Manassés à sua direita, ele cruza os braços e dá a bênção com a mão direita a Efraim e a Manassés com a mão esquerda. E José acha que isso é estranho, tenta tirar a mão do seu pai. Esclarecer, acho que meu pai se enganou, ele está cego, Jacó já estava cego no fim da sua vida. Assim como Isaac, seu pai, no fim da vida dele também estava cego. E aí o que vai acontecer, amados? Jacó vai dizer assim: não, meu filho, eu sei quem é quem. Eu sei. E aí ele vai explicar. Virá o tempo em que Efraim mostrará a sua força e ele será mais forte do que Manassés. É por isso que a minha mão direita pousa sobre ele. E aí, meus amados, o que vai acontecer, Então José, nós vamos ver que de Efraim vai nascer ali a tribo aonde vai gerar a cidade de Belém. Tanto que o profeta Isaías vai chamar Belém de Éfrata. É da raiz também de Efraim. Éfrata, Efraim. Essa raiz, do mesmo nome, ela vai remeter ao José lá do Egito. Mas vejam que interessante, é dali que nasce o Salvador. Aí nós temos também uma ligação entre o José do Egito e o José pai de Jesus. Temos muitas outras ligações também. José, do Egito, ele foi aquele que administrou todos os bens do faraó. Ele administrou todo o alimento. E quando faltou alimento na sua casa, quem foi o provedor? Quem deu segurança, alimentação, moradia para a sua família no tempo da penúria? José. Então José tem essa figura daquele que protege, daquele que provê lá no Egito, apontando para este José, que também é aquele que vai prover e é aquele que vai proteger
a Sagrada Família, Maria e Jesus. Ele era o pai de Efraim, que dará, né, ao mundo o Salvador. Belém de Éfrata, onde deve nascer o Salvador. E diz o profeta Isaías, né, tu não és a menor, Belém de Éfrata, porque de ti nascerá aquele que haverá de salvar o mundo, de salvar, né, todas as nações. Aí nós vamos ver o seguinte, que este José, ele era guiado por Deus através de sonhos proféticos. Vejam, meus irmãos, outra referência, José do Egito, o que fez José se tornar tão célebre, se não foram os sonhos aos quais ele interpretava e mostrava a vontade de Deus através dos sonhos que o faraó teve, através dos sonhos que o chefe, né, da copa do faraó teve, quando ele foi liberto da prisão. Então você veja essa referência dos sonhos com o José do Egito, com os sonhos de José, o pai nutrício de Jesus. Outra coisa que nós vamos, né, observar agora, essa forma que Jacó, né, voltando agora para Jacó, aqui capítulo 48 do Gênesis, Jacó cruza as mãos e ele vai, né, dar aquela bênção, como nós falamos. E aí o que vai acontecer, amados? José, ele recebe no lugar de Rúben o dobro, que seria do primogênito, mas ele recebe através dos seus filhos. Então não ficou errado isso, porque a porção de José automaticamente ficaria para os seus filhos. No momento em que Jacó adota os seus filhos como filhos dele, ele passa essa bênção para seus filhos e a porção que deveria ser dada a José é dada aos seus filhos diretamente. E Rúben, por que Rúben não recebeu essa porção que lhe era de direito? Rúben, ele se deita com a esposa de Jacó. Ele sobe ao leito do pai. E como castigo, nós vamos ver, né, o versículo 3 do capítulo 49, um pouco adiante aqui, né, tu és o meu primogênito, minha força, minhas primícias e meu vigor. Né? Mas ele vai falar assim, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito do teu pai. E deste modo maculaste o meu leito. Então, por causa disso, Rúben não vai receber, né, nenhuma parte na herança de Jacó. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer no futuro? Nós vamos ver que o reino de Israel vai se dividir. E Éfrata e Manassés vão se tornar o reino do norte. Então esse reino, né, ele vai ser tão forte a ponto de não conseguir ser dividido, né, no tempo em que viveram dois reinos. Eles vão guerrear entre si, né, Israel guerreia entre si, mas esse reino do norte sempre mostra ser o mais forte, né, conforme a profecia de Jacó. E o que vai acontecer? Né? Nós vemos que a referência do filho mais novo ser abençoado não é uma referência exclusivamente de Manassés e Efraim. Mas lá no passado, Isaac também deu a bênção da primogenitura ao filho mais novo. Esaú era o filho mais velho. E Jacó se passou por Esaú e recebeu a bênção da primogenitura. Por isso que ele foi pai de todo Israel. Ele se torna Israel e ele dá nome a essa nação formada pelos seus 12 filhos. Mas agora a gente já sabe que Israel não teve necessariamente os 12 filhos com os nomes das tribos. Que agora 2 tribos eram na verdade o nome dos seus netos. E que José e Rúben não receberam uma tribo com seu nome. Contudo, amados, quando se falava de Efraim e Manassés, sempre falava da porção de José. Muitos dos profetas vão falar isso, a porção de José. O que é a porção de José? É os reinos do norte. Então quando fala, Oséias fala muito isso, né? A porção de José é o quê? É o reino do norte. E é de José que vai nascer Jesus Cristo. Então é desta porção que vai nascer Jesus Cristo. E isso também faz uma referência direta à nossa igreja, amados. Por quê? O filho mais velho, quando chega o tempo da plenitude dos tempos, quem era o filho mais velho? O filho mais velho é o judaísmo. E o filho mais novo é quem? O filho mais novo é o cristianismo. E isso desde lá a gente pode até puxar mais atrás, no passado, quando nós vemos Caim e Abel, de que quem deu realmente alegria ao coração de Deus foi Abel, que não era o filho mais velho.
Então, assim, aonde vai vir a plenitude da alegria do coração de Deus? Né? Não é na cultura judaica, na igreja judaica, mas na igreja cristã, na igreja católica, é onde vai acontecer a plenitude da alegria de Deus com os seus filhos. E ela é a que recebe, né, o Jesus Cristo verdadeiramente, que é a herança do seu Pai. Então, até nisso existe sim uma prefiguração sobre aquilo que nós vivemos hoje. Então, quem é o Efraim hoje? É a igreja. O Efraim de hoje é a igreja. Né? Quem são os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos, no caso de nós? Os nossos irmãos judeus. Né? Então, tudo isso são referências. Quando você começa a pegar a palavra de Deus, você vai encontrar essas referências, e isso é muito importante, porque isso mostra que a Bíblia ela é profética, ela é também, né, escatológica, mas ela é histórica. Então muitas coisas aconteceram de fato. José, fato, ele existiu. José existiu de verdade, gente. Jacó existiu de verdade. Entendeu? Não tem como um mito dar um nome a uma nação. O mito ter 12 filhos, não tem como um personagem mitológico ter. Então esse homem existiu. Ele foi um homem histórico. Mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que ele fez se torna profético. Tudo aquilo que ele viveu, né, se torna também, de certa forma, escatológico, porque aponta para a igreja e aponta para a segunda vinda de Cristo, para a igreja celeste, para a igreja, né, eterna. Então, essas passagens nós vamos ver o seguinte. Aqui no capítulo 49, é muito interessante a referência, inclusive, que é dada até mesmo a Jesus Cristo. Então, vai falar, né, que vamos pegar aqui, versículo 10. Não se apartará do cetro de Judá e nem do bastão do comando dentre seus pés, até que venha aquele... prestem atenção nisso aqui, amados. Capítulo 49, versículo 10. Até que venha aquele a quem pertence por direito, a quem deve obediência os povos. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho de jumenta, e lava com vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a referência. Amarra o jumento na videira. Por quê? Já fazia a referência daquele que nós vamos ver lá na frente, Zacarias falar que entraria montado num jumento em Jerusalém pela porta formosa do templo. Já aponta para aquele que iria levantar o vinho e falar: este é o meu sangue. Olha a referência, amados. Aquele que lava com vinho suas vestes, com sangue de uvas. Por que ele usou esse termo, sangue de uvas? O seu manto. Então é uma referência claríssima a Jesus Cristo. Jacó, ele é histórico, profético e escatológico. E hoje nós temos a graça de poder também venerar, agora na sexta-feira foi o dia, uma das venerações de São José, que é São José Operário, mas a maior veneração que a igreja dá a São José não é na figura do São José Operário, mas sim do São José, que é o patrono, patriarca da igreja. Por que, amados, que ele é o patriarca da igreja? Porque é ele que cuida da primeira igreja aqui, da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Nós somos igreja, batizados, somos família de Deus. E quem é o pai primeiro da família de Deus? São José. Então hoje, quando a gente olha para ele, nós vemos que ele já foi pensado, sonhado, previsto por Deus desde lá do Antigo Testamento. E este homem santo, este homem que é um exemplo para nós, principalmente para nós homens, de virilidade, de castidade, de obediência a Deus, de simplicidade, de humildade. Pouco se ouve falar de José nas passagens bíblicas. O que ele fez foi tão grandioso, mas ele fez algo tão grande sem aparecer, sem ser notado talvez. Que nós também sejamos inspirados por ele, santos no silêncio, santos que talvez não precisam ser notados, que a nossa santidade seja uma santidade silenciosa, como a de Nossa Senhora que guardava as coisas no seu coração, como a de São José, que nunca permitiu que nada faltasse ao menino Jesus,
mas que sempre trabalhou no silêncio da sua carpintaria. Deus abençoe você e até a próxima!